gostaria de agradecer a todos. Então, eu vou utilizar esse dispositivo aqui não para seguir a minha apresentação por ela, mas simplesmente no momento que eu for ler uma citação, eu vou projetar ali para ficar um pouco mais fácil para vocês visualizarem as citações. O título, né, dessa apresentação, primeira tradução regular da Bíblia em língua portuguesa, perspectiva histórica religiosa. Então, só reforçando um aspecto desse encontro, como eu coloquei aqui, o mais interessante desse seminário aberto de história religiosa é a gente ter a oportunidade de pesquisadores com talvez temáticas diferentes, mas que tenham em comum o foco na problemática religiosa, o estudo da história, o que une, imagino eu, cada um dos pesquisadores que tem interesse nesse seminário aberto de história religiosa. Então é isso que nos une. Então, apesar de termos temáticas diferentes, eu acredito que há algo que nos une que pode possibilitar um debate entre nós, não um debate necessariamente entre especialistas, mas um debate entre historiadores, pesquisadores, pessoas que têm interesse na problemática da história e também no caso das religiões. Então, antes de entrar na forma como eu vou organizar a minha apresentação, eu queria também aqui expressar que o momento alto dessa conferência não é o momento em que eu falo, não é um monólogo, mas é o diálogo. Então eu espero que vocês possam, durante a minha fala, anotar, depois, no final, fazer perguntas, manifestar questionamentos, hipóteses, porque, como eu tenho conversado também com o Antônio Costa Barata, uma pesquisa nunca é um trabalho individual. O Timóteo também tem essa visão. É importante que as pessoas se manifestem, mesmo quando não concordem, têm outra visão, é isso que torna o trabalho interessante. Então, a minha fala é importante, mas a fala de vocês talvez seja mais importante para o desenvolvimento desse momento, para que seja um momento proveitoso para mim e também talvez para vocês, né? Então, uma das ideias também desse seminário foi que, pelo menos na minha apresentação, foi focalizar, além do objeto específico de estudos, o embasamento teórico que eu utilizo para fazer a análise desse objeto. Por quê? Porque, da mesma forma, como eu disse, a questão, cada um às vezes tem um tema diferente, mas o embasamento teórico de uma pesquisa histórica envolve todos os pesquisadores, inclusive não somente da área de história, mas também outros que se preocupam com a questão teórica da pesquisa. Então, acredito que nesse seminário aberto de história religiosa, o foco na teoria, questões teóricas, questões que talvez nem todos tenham tanto interesse ou acham uma coisa tão maravilhosa, é uma coisa importante. E aquele que não se aprofunda na questão teórica do seu trabalho acaba se tornando escravo dela. Então, quando a gente aborda a teoria, a gente consegue dominá-la. Quando a gente não aborda a teoria, a gente se torna escravo de uma perspectiva que às vezes a gente nem percebe, fica enviesado. Então, a gente tem que questionar sempre o significado do trabalho, os pressupostos de um trabalho de história ou de qualquer outra área, mas sempre estar dialogando com isso. Eu acredito que isso que vai tornar o debate também possível entre pessoas com objetos diferentes. Então, eu quero levar essa apresentação em dois sentidos. Quero aproveitar para manifestar em que estágio está o meu trabalho hoje. Meu doutorado teve início efetivamente em 2011. O doutorado na Universidade de São Paulo tem um período de 4 anos e meio, não sei como é aqui, 4 anos e meio, que para algumas pessoas pode ser muito, para mim é muito pouco. Além do tempo passar muito rápido, quando a gente começa a se aprofundar num objeto, ele se torna cada vez mais interessante, você vai se aprofundando e uma hora o tempo acaba. Isso aconteceu comigo no meu estágio em Portugal. A princípio, o meu propósito era ficar aqui 6 meses e pedir uma renovação de mais 6 meses, ia ficar 12 meses. Fiquei os 6 meses, passou voando, depois eu pedi a renovação, me deram só mais 2 meses. Então, infelizmente, eu vou ter que ir embora. E o parecerista, que foi fundamental nessa decisão, falou que uma pesquisa, um estágio exterior, vai sempre se desdobrar em novos temas, você precisa parar com isso e voltar para escrever esse negócio. Então, eu poderia ficar aqui o resto da minha vida estudando esse assunto e não seria o suficiente. Então, infelizmente, vou ter que ir embora. Final de novembro, estou indo embora.
mas também é aquilo que a minha própria mulher me falou, que é bom que eu vá embora, porque daqui a pouco eu estou querendo saber se o João Ferreira de Almeida tinha uma verruga no pé, né? A gente vai se aprofundando tanto em coisas que não são tão importantes mais, começa a ficar curioso, né? Então é bom pegar um momento e fechar essa pesquisa. Então eu quero deixar como que está essa pesquisa atualmente, onde ela está, focalizando essa questão teórica, focalizando também a questão prática da análise documental, até o momento. No final, eu quero deixar aqui algumas conclusões preliminares em que eu cheguei nesse trabalho, conclusões preliminares, e também manifestando a importância que esse período em Portugal teve para o desenvolvimento da minha pesquisa. Então, eu vou dividir essa apresentação em 3 momentos muito objetivos, sabe? Momentos, tentar ser o mais objetivo possível para que depois o momento especial dessa apresentação, que é a participação de vocês, se torne também frutífero. Então, primeiro eu vou focalizar com base nesse título: a primeira tradução regular da Bíblia em língua portuguesa, uma perspectiva histórico-religiosa. E esse recorte temporal, 1642 a 1694. A primeira parte, a primeira tradução regular da Bíblia em língua portuguesa, é o tema do trabalho. Então eu vou usar a primeira parte da minha apresentação para delimitar esse objeto de estudos, para delimitar bem, para entender o que é o objeto da minha pesquisa. Então essa é a parte 1. A parte 2, eu vou focalizar o subtítulo: uma perspectiva histórico-religiosa. Não é um tema que não é um termo que eu escolhi aleatoriamente, não é um termo que não tem significado prático. Essa perspectiva histórico-religiosa tem relação com uma escola de estudo de história das religiões, e eu vou tentar aprofundar um pouquinho nessa escola, que no caso é a Escola Italiana de História das Religiões, e vou falar um pouquinho dos autores. E esse é um recorte temporal. E depois, no final, depois tentar ser mais objetivo ainda, apresentar quais são as conclusões preliminares que eu cheguei nesse trabalho. Então, começando a parte 1, então, delimitação do objeto de pesquisa. Então, esse termo, a primeira tradução regular da Bíblia em língua portuguesa, não sei se todos aqui são familiarizados com esse tema, ele se refere à tradução realizada por João Ferreira de Almeida, foi realizada ao longo da segunda metade do século XVII. Ele era um português, ministro da Igreja Reformada Holandesa, viveu a maior parte da sua vida em domínios holandeses no Oriente, principalmente Batávia, mas também no Ceilão, Malaca, no sul da Índia. Então, o objeto é a tradução da Bíblia realizada por este personagem. Tá? Quando eu utilizo essa expressão, primeira tradução regular da Bíblia, ela também não é arbitrária, em relação com o trabalho feito por Antônio Ribeiro dos Santos, no início do século XIX, fez a primeira pesquisa realmente aprofundada sobre essa tradução da Bíblia. E ele utilizou essa expressão, primeira tradução regular, para se referir ao trabalho do João Ferreira de Almeida. Por quê? Porque não é correto considerar a tradução de João Ferreira de Almeida como a primeira tradução da Bíblia em língua portuguesa, por alguns motivos. Por quê? Não traduziu os livros deuterocanônicos ou apócrifos do Velho Testamento. Então, se eu falar, ele foi traduziu completo a Bíblia, traduziu a Bíblia completamente, isso não é tão verdade, porque os de fé católica não consideram que ele traduziu completo, pois não traduziu os livros deuterocanônicos, que os protestantes, de modo geral, não consideram inspirados divinamente. Então, primeira tradução regular, não pode ser que foi a primeira tradução completa. Em segundo lugar, o João Ferreira de Almeida faleceu antes de concluir a tradução do Velho Testamento. Então, o final do Velho Testamento foi traduzido por alguns colegas, em Batávia, por um colega dele, Jacó Tiago. No Brasil, quando é Jacó, a gente fala Tiago. Tiago of den Acker. Traduzido em português seria Tiago do Campo. Aí ele terminou o Velho Testamento, e também os missionários na missão de Marquesa de Tranquebar terminaram a tradução do Velho Testamento. Então, não é correto dizer que ele traduziu completamente o Velho Testamento, a Bíblia, porque faleceu antes de concluir a tradução do Velho Testamento. E esse termo, primeira tradução regular da Bíblia, também tem relação com a comparação desse trabalho de tradução, um trabalho regular, sistemático, com traduções que havia no período medieval, havia ainda no século XV, século XVI, traduções parciais, traduções romanceadas da Bíblia em língua portuguesa. Então não havia um trabalho sistemático de tradução. Havia trechos, havia versões romanceadas,
nem vou me aventurar tanto em quais eram elas, mas existe trabalho a respeito do assunto, e não havia uma tradução sistemática regular da Bíblia em língua portuguesa até o trabalho iniciado e realizado por João Ferreira de Almeida. Então, o termo primeira tradução regular eu peguei de Antônio Ribeiro dos Santos, eu vou colocar a citação para vocês acompanharem. Eu acho que é muito conveniente esse termo, primeira tradução regular. Então, ele coloca assim, a primeira tradução regular, e que se possa chamar tal, dos livros sagrados do Testamento Velho em português, de que podemos haver notícia, foi aqui no século XVII e trabalhou o erudito português João Ferreira de Almeida. Digamos alguma coisa dele e de suas obras, visto que tão escassas têm sido as notícias deste autor e de seus escritos se tem dado entre os nossos. Este homem erudito não estreitou seu zelo só à trasladação do Antigo Testamento. Empreendeu também a de todos os sacrossantos livros do Testamento Novo, obra em que pôs grande zelo, grande trabalho e todo o cabedal do seu saber. Então, basicamente, é desse trecho que eu utilizo essa expressão, primeira tradução regular da Bíblia em língua portuguesa. Então, eu coloquei essa questão de ter também o primeiro trabalho sistemático de tradução da Bíblia, em oposição à tradição bíblica medieval portuguesa. E o foco do trabalho, já coloquei isso em outras situações também, eu me questiono a respeito do significado histórico do surgimento deste objeto religioso. Então, o meu foco, não que essas coisas não sejam importantes para mim, são importantes também, mas o meu foco não são questões biográficas sobre o João Ferreira de Almeida e nem as questões a respeito das publicações que foram realizadas no seu trabalho de tradução. Essas coisas já foram muito bem abordadas, tanto pelo Antônio Ribeiro dos Santos, Schoelen Grebel, um holandês que se dedicou principalmente na biografia de João Ferreira de Almeida. O Herculano Alves fez um trabalho excelente a respeito das diversas edições desse trabalho pioneiro de tradução da Bíblia, mas o meu foco não é esse. O meu foco é analisar e pensar no significado histórico desse primeiro trabalho de tradução sistemática da Bíblia. Por isso justifica também o meu recorte temporal. Coloco ali de 1642 a 1694. 1642 foi quando João Ferreira de Almeida, 16 anos de idade, talvez até menos, 14 anos de idade, começou a traduzir o Novo Testamento, trechos do Novo Testamento do espanhol para o português, em 1642. Em 1644, ele começou a traduzir todo o Novo Testamento a partir de uma versão latina que não era vulgada, utilizando também outras línguas europeias, isso em 1644. Mas esse recorte, quer dizer, de 1642, quando teve início o projeto de tradução da Bíblia por ele, em 1694, 3 anos após a morte dele, quando o colega de Batavia terminou a tradução do Velho Testamento. Então, esse recorte temporal não tem nada a ver com as publicações. Não foi nem quando foi publicado o Novo Testamento pela primeira vez, e nem o Velho Testamento, que foi só no século XVIII. Tem a ver com o processo de tradução. Então, a minha preocupação é o processo de tradução e o significado desse processo e de trazer à luz um objeto religioso em língua portuguesa, tradução da Bíblia. Então, a partir do momento de 1642, quando não havia nenhuma tradução sistemática da Bíblia em língua portuguesa, quando esse processo começa, a 1694, quando há um manuscrito e já 2 edições do Novo Testamento em língua portuguesa. Então, a minha preocupação não são as edições. E como eu disse, essas coisas são tangenciais. Você vai tocando nesse assunto, questões biográficas. Ultimamente eu tenho me preocupado muito com algumas questões biográficas, porque a gente vai tocando nessas coisas. Mas não é o foco, não é o centro da pesquisa. É analisar o significado. E quando eu coloco essa palavra significado, pode parecer um pouco também arbitrário, não é. Quando eu penso em significado, eu estou pensando em teoria da história, que eu vou colocar um pouquinho disso mais adiante também. Por exemplo, não existe um único significado. Isso é evidente. O historiador não vai buscar o significado de alguma coisa, mas existe só um. São vários, são muitos. O significado é uma coisa que o historiador vai construindo no diálogo entre outros documentos, entre historiadores, você vai construindo um significado, mas não tem um só. O que eu quero dizer, não vou descobrir e resgatar o significado. Estou construindo
um significado que pode ser contestado, pode ser aperfeiçoado, pode ser descartado, mas esse é o trabalho do historiador, construir significado para alguns fatos que ele também constrói. O fato também é uma interpretação, não é um dado. Né? Então, em suma, o objetivo da pesquisa: contribuir à interpretação do significado histórico dessa tradução pioneira a partir da análise da documentação relacionada diretamente ao seu ambiente de produção. Então, de que forma prática esse foco influencia o meu modo de trabalho? Eu analiso, sobretudo, a documentação produzida no período, a documentação de polêmica religiosa, em que se envolveu tanto João Ferreira de Almeida, como alguns missionários católicos no Oriente que se contrapuseram a ele em questões teológicas. Então são muitos documentos. O João Ferreira de Almeida mesmo escreveu alguns tratados polemistas contra a Igreja Católica, escreveu um longo tratado teológico contra a Igreja Católica, traduziu algumas obras, particularmente uma em espanhol para a língua portuguesa. Então ele tem uma obra interessante, além do trabalho de tradução da Bíblia, que não foi analisado em sua profundidade. Eu vou mostrar como isso aconteceu. Não foi analisado em toda a sua riqueza. Então, o meu foco é essa documentação. Por quê? Não é porque eu prefiro, mas é porque, para analisar o significado dessa tradução, eu preciso focalizar o ambiente em que ela foi produzida. E essa tradução não foi produzida num ambiente pacífico, em termos teológicos, em termos religiosos. Foi produzida num ambiente de ataque e de contra-ataque. É uma Bíblia controversialista. Foi produzida num ambiente. Isso aparece na documentação. Então, o meu foco é analisar essa documentação controversialista para atingir essa questão do significado histórico desse processo de tradução. Então, delimitei bem o objeto. Esse é o objeto da pesquisa. Como eu disse para você, tem outras coisas que têm interesse, mas não são centrais para mim. Agora eu vou partir de uma questão um pouquinho mais aprofundada, um pouquinho mais complexa, que é a questão da perspectiva histórica religiosa. Eu falei para vocês, não é um termo arbitrário, é um termo relacionado a uma perspectiva de análise da história das religiões, relacionada à escola italiana de história das religiões. Então, essa escola italiana existem muitos autores que contribuíram para a formação dessa escola, mas eu não me aprofundo em todos. Eu analiso principalmente os escritos do Raffaele Petrazzoni, que foi quem fundou essa escola, Dario Sabattucci, Angelo Brecht e Adoni Agnolin, que eu tenho a honra de ser meu orientador. Então, no Brasil, meu orientador, Adoni Agnolin, eu não coloco o nome dele entre uma pessoa importante nessa perspectiva, não é para puxar o saco do orientador, ele não está aqui. Mas é porque realmente é a pessoa que tem proximidade comigo que me fala e me corrige a respeito dessa perspectiva. Então ele é uma terceira geração dessa perspectiva. A primeira geração, Raffaele Petrazzoni, a segunda geração, Angelo Brecht e Dario Sabattucci, e a terceira geração, considero o meu orientador, que foi aluno de Dario Sabattucci. Isso é importante. Depois posso até indicar uma bibliografia que produzida por ele, que é uma introdução a essa perspectiva histórica e religiosa. Então, eu vou tentar explicar de que forma que essa visão teórica contribui no desenvolvimento da minha pesquisa. Então, essa perspectiva histórica religiosa é riquíssima em termos teóricos, mas eu não posso me aprofundar em tudo que ela significa. Eu vou tentar mostrar de que forma ela acarreta resultados práticos na minha pesquisa. Então, essência da proposta teórica: foco nas particularidades de uma pesquisa realmente histórica sobre as religiões, distinção em relação às reflexões fenomenológicas, teológicas e filosóficas. O que isso quer dizer? O foco dessa perspectiva e a forma como ela contribui para a minha pesquisa é transformar essa reflexão, essa contribuição sobre a primeira tradução regular da Bíblia em língua portuguesa em um trabalho efetivamente de história. Então, a perspectiva italiana, ela denuncia o caráter não histórico de algumas abordagens das religiões. Por exemplo, a abordagem fenomenológica, o Mircea Eliade. Ninguém tem nada contra o Mircea Eliade, ele é fenomenal, fantástico, só que ele não é um trabalho essencialmente de história. Sei lá, fenomenologia, ciência da religião, não sei qual que é a dele.
mas não é um trabalho em essência de história. Existem também abordagens das religiões, por exemplo, filosófica, teológica. Nenhuma delas é pior ou inferior, mas não são em essência históricas. Então essa é a denúncia, essa é a contribuição dessa escola. Mostrar que quando se trata de história das religiões, é necessário que haja uma abordagem histórica, com base nos pressupostos básicos da ciência histórica. Então, o próprio Mircea Eliade, ele tem um trabalho muito interessante, chamado Tratado de História das Religiões, e no final desse tratado ele coloca: isso aqui, apesar de chamar Tratado de História das Religiões, não é um trabalho de história. Ele mesmo confessa isso. Por quê? Ele e Rafael Pettazzoni eram conhecidos, e Rafael Pettazzoni desde aquela época conversava e criticava ele. Se não me engano, Mircea Eliade tem sido até aluno do Pettazzoni, não tenho certeza. Mas ele já recebeu essas críticas e colocou: esse é um nome simplesmente um nome fantasia. E não é um trabalho de história, é um trabalho de fenomenologia religiosa. Então, o foco a forma como essa perspectiva incide sobre a minha abordagem é tentar transformar isso, a aproximação com esse objeto da primeira tradução da Bíblia, de forma histórica. Um trabalho realmente, essencialmente de história. Qual que é uma das características básicas de um trabalho de história? Focalizar particularidades de fatos, já falei, fatos não são dados, são construções do historiador também. Focalizar particularidades relacionadas ao contexto em que esse objeto foi construído. O trabalho de história sempre trabalha com transformação. Por isso eu tenho esse recorte, 1642 a 1694, de um período em que não havia uma tradução a um período em que houve uma transformação. Então é um trabalho de história, foco nas particularidades. Mircea Eliade, por exemplo, ele assume que o objetivo do trabalho dele, por exemplo, o sagrado e o profano, é analisar a essência da religião. Tem problema? Não tem problema, só que isso é história. Analisar a essência da religião, isso não é um trabalho de história, isso é um trabalho de filosofia, talvez, de teologia, de fenomenologia. Mas analisar a essência da religião, ainda pressupondo que existe a religião. Não existe a religião. Em termos históricos, existem religiões, existe um conceito ocidental de religião, cristão ocidental, criado a partir do encontro do cristianismo com o Império Romano. O próprio termo religião, religio, na antiguidade, não significava o que a gente compreende hoje como religião. Não tinha nada a ver, na verdade. Era possível dizer que falar de religião sem falar de deuses. É possível. Então, abordar a essência de religião não é um trabalho de história. Mas é como eu disse, não que seja ruim. Bom, mas não é história. Essa perspectiva ela também ela faz uma crítica interessante, depois eu posso colocar esse exemplo, ao conceito de homo-religiosos. Não sei se usam bastante isso, homo-religiosos. Também não é um conceito construído com base em história. É uma abstração, é um pensamento, é uma tentativa de compreensão da natureza humana. Mas vamos conversar aqui. Compreensão da natureza humana, isso não é história. Isso é outra coisa, não é história. Então é tentar transformar a abordagem sobre religiões em uma abordagem histórica. Então, duas consequências práticas que essa abordagem tem no meu trabalho. Primeiro, foco na documentação primária, como eu falei para vocês, produzida no ambiente de tradução. Se eu quero analisar o significado histórico dessa tradução, eu preciso analisar o ambiente em que ela foi construída e analisando isso que eu falei para vocês, essa literatura de controvérsia religiosa. Não sei se isso é bem uma hipótese, talvez seja uma hipótese, mas para mim me parece uma evidência. O sentido dessa tradução está em analisar esses escritos produzidos no ambiente em que a tradução surgiu. Não sei se isso é uma hipótese, para mim isso é uma evidência. Por quê?
O próprio João Ferreira de Almeida escreveu sobre a tradução dele. Não é que ele fez a tradução, ele escreveu e falou. Os adversários dele, católicos no Oriente, também acusaram ele a respeito da tradução, a respeito dos pressupostos teológicos que ele tinha a respeito da tradução. Então, eu creio que analisando essas fontes vai estar o segredo para se avançar no conhecimento do significado dessa tradução. Então, eu coloquei isso aqui, que o foco nessa documentação é para evitar um indesejável descolamento entre objeto e contexto. Esse descolamento é característico de trabalhos não históricos. Descola o objeto do contexto. Então, todo objeto histórico tem que ser analisado no seu contexto específico. Tá. Coloquei já que essa literatura de controvérsia religiosa foi produzida não só pelo João Ferreira de Almeida, mas também por alguns missionários católicos com quem ele teve relacionamento pessoal no Oriente. Alguns não foi relacionamento pessoal, foi relacionamento apenas por escrito. Então, essa é a documentação. E a segunda consequência prática dessa perspectiva histórica religiosa do trabalho é promover também um diálogo crítico com a historiografia. Por quê? Porque um trabalho de história precisa também pensar não apenas no objeto em si, mas pensar nas estruturas de mais longa duração que perpassam esse objeto. Então, eu preciso analisar esse objeto também tomando como base um debate historiográfico sobre reformas religiosas na Europa, reforma ou contra-reforma, ou reformas, isso vai depender da perspectiva do historiador. Preciso pensar também na questão da expansão europeia ocidental. Essa Bíblia não foi produzida em Portugal, foi produzida em domínios holandeses orientais, uma coisa só possível no século XVII. Então, o objeto perpassa, ou melhor, estruturas perpassam o objeto. E se eu desprivilegiar isso, eu também estou me afastando um pouco de um trabalho de, em essência, de história. Acaba se tornando mais uma crônica, uma coisa que ficaria mais para a biografia mesmo. E para mim não é necessariamente um trabalho de história. Então vamos avançar aqui para a gente ter tempo de conversar no final. Então, uma tentativa de contribuição não apenas ao tema específico, que é a Bíblia de João Ferreira de Almeida, mas também contribuir no diálogo a respeito das reformas religiosas, a expansão europeia, a própria história do cristianismo. Então, esse trabalho sobre essa tradução da Bíblia não está vinculado tão somente à história da tradução da Bíblia, está dentro da história do cristianismo. Pensar um pouco na história do cristianismo, partir do pontual por mais abrangente. A ausência de um olhar abrangente, eu coloquei, faz confundir história e crônica. A visão amplificada do objeto possibilita o interesse de outras pessoas pelo objeto. Se eu falar simplesmente da tradução do Almeida sem mostrar como isso é importante para a história e relacionar com coisas mais abrangentes, acaba se tornando uma coisa crônica, uma coisa pontual e que não tem consequência para coisas mais abrangentes. A esse respeito, eu vou colocar uma citação aqui desse autor que eu falei, que é o Ângelo Brecht. Aqui, essa questão da crônica, né? Deixa eu passar, vou ler aqui, mas é a mesma citação, tá? Aqui ele está fazendo uma contraposição entre o historicismo, que é essa questão do rigor do método histórico, e algumas outras perspectivas, como a fenomenológica, por exemplo. O historicismo prescinde de qualquer pressuposto metafísico, de qualquer postulado de valores transcendentes, e se realiza na individuação dos fatores que põem em condição, de tanto em tanto, as sociedades determinadas de proceder à escolha de uma solução cultural. O historicismo tem em vista a compreensão da novidade e o peso de toda solução consequente mediante a comparação com a situação anterior e com outras soluções escolhidas em situações análogas, mesmo que nunca idênticas por outras sociedades, de onde deriva sua dimensão comparativa, da qual nenhuma historiografia pode prescindir, sob pena de se
se exaurir em mera crônica local. O mais importante dessa citação, um tanto quanto complicada, porque o meu orientador ele é italiano, ele escreve em português, isso é uma citação que eu peguei do Angelo Brecht, do livro do meu orientador. E como ele é italiano, ele escreve de uma forma um pouco difícil, talvez nem seja tão complicada essa citação, às vezes é o estilo dele. Mas o final ali que é o mais importante, que ele fala assim, de onde deriva sua dimensão comparativa, da qual nenhuma historiografia pode prescindir, sob pena de se exaurir em mera crônica local. Então, todo trabalho de história tem que ter uma dimensão comparativa. Se não tem uma dimensão comparativa, acaba se tornando crônica. Então, não que o trabalho vai necessariamente comparar um objeto com outro, mas o trabalho de história envolve comparação, mesmo quando a gente não percebe. Então, se não tiver essa comparação, acaba se tornando uma crônica. Então, essa questão de analisar o significado desse objeto não é simplesmente uma opção teórica, mas está relacionada a essa base epistemológica da ciência histórica. Todo trabalho de história visa conferir significados a alguns fatos. Todo trabalho de história. E isso se faz a partir de uma perspectiva comparativa. Um fato só tem significado em comparação com outros. Então, a questão de buscar um significado dessa tradução tem relação com essa perspectiva histórica comparativa. Quanto tempo eu tenho? Já foi 40? Puxa, eu tenho quanto? Mais 20? Tá, vou tentar avançar um pouquinho para ficar no tempo, mas eu estava no começo, infelizmente. Desculpa. Então tá. São muitas situações, eu vou pular elas. Então, exemplos de aproximações não históricas, eu vou ter a teoria do homo religioso, a teoria do monoteísmo primordial, também é uma tese que não é necessariamente histórica, mas ela se apresenta como uma tese histórica, mas não é necessariamente histórica. Bom, então, acho que era o ômega do seu tema, né? Não entendi. Podemos chegar ao ômega do seu tema. Sim, tá. Maravilha, infelizmente eu acho que provavelmente isso vai acontecer mesmo, porque eu focalizei a questão teórica e achei que, não sei, pensava que o tempo seria infinito, mas infelizmente não é. Então tá, então a questão do significado dessa tradução, né, que ela não pode ser compreendida sem um foco nessa literatura, né? Então, a questão da perspectiva histórico-religiosa não é simplesmente histórica, mas também histórico-religiosa. Por quê? Porque eu considero fundamental analisar esse embasamento teológico, essa questão do debate teológico, para compreender o significado histórico dessa tradução. Então, para mim, não é secundário. Para mim, é importante analisar a questão do debate teológico, né? E não tentar explicar essa tradução como fruto de questões simplesmente políticas ou econômicas ou literárias ou de alguma outra ordem. Para mim, é um problema religioso, um problema que se resolve e se compreende cada vez melhor na dimensão da história das religiões. Senão a coisa fica muito simplista. Tem que trabalhar no âmbito das religiões e pensar nessa questão, que é um pouco complexa, mas infelizmente não vamos poder aprofundar tanto nisso. Né? Eu vou pular essa parte, porque depois que eu vou passar, vocês vão ver o tanto de citações que eu iria ler ainda, e ainda bem que o Sr. Paulo me avisou, né? Porque eu estava achando que tinha passado 5 minutos apenas. São muitas citações. Então eu vou partir já para a parte que é principal e que eu gostaria de perder pelo menos uns 15 minutos nisso, que é a questão das minhas conclusões preliminares com relação a essa tese. Primeira conclusão. A tradução de João Ferreira de Almeida é uma tradução, isso aí já estou chegando a essa questão, como eu cheguei na análise, a partir da análise documental, e vou analisar um outro trecho para ilustrar isso que eu estou falando. É uma tradução essencialmente moderna, característica da Idade Moderna, é uma tradução essencialmente protestante e é uma tradução essencialmente anticatólica. Peço desculpas ao Herculano Alves, claro, ele me falou para eu não considerar isso, ele falou para mim, poxa, mas será que é uma tradução anticatólica? A minha pesquisa tem chegado a esse tipo de conclusão.
lógico, como eu disse para vocês, para a gente debater o assunto. Mas eu considero a tradução de João Ferreira de Almeida uma tradução essencialmente e historicamente anticatólica. Vou explicar esses 3 pontos. Tradução moderna. Por quê? Uma preocupação com fidelidade aos textos originais, antigos. Então, não necessariamente que ele traduziu desses textos, mas a preocupação com a fidelidade em detrimento da Vulgata. Então, quando ele traduz o Novo Testamento do latim, ele não consulta a Vulgata, ele consulta a tradução em latim de Teodoro de Beza, que é uma característica moderna dessa tradução, afastar da Vulgata e buscar as fontes. Só consultou o latim de Teodoro de Beza porque no momento não tinha condições de consultar o grego. Mas a preocupação é sempre a referência aos textos antigos, volta às fontes da antiguidade, uma característica moderna, da idade moderna. Preocupação com a divulgação dessa tradução por meio da tipografia moderna. É uma característica da idade moderna. Divulgar os escritos pela imprensa. Uma relação entre reforma e imprensa é muito conhecida e ele sempre fala a respeito disso, a importância de trazer à luz essa tradução, ou seja, publicar. E outra característica moderna dessa tradução é o fato de haver sido produzida em domínios holandeses orientais. É uma característica da idade moderna. Uma Bíblia em língua portuguesa produzida em domínios holandeses no Oriente, onde hoje seria a Indonésia, Batávia. Lógico, ele não traduziu só lá, começou em Malaca. Mas, de modo, certamente sempre em domínios orientais holandeses, uma característica da idade moderna, relacionada à expansão europeia do Oriente. Uma tradução protestante. Por quê? Não o texto em si. Ribeiro dos Santos, o Figueiredo, falaram que não acharam nenhum traço de calvinismo, de protestantismo no texto. Mas por que é uma tradução protestante? O princípio por trás da tradução. Fidelidade do João Ferreira de Almeida ao princípio do sola escritura, está em todos os documentos dele, produzido no seio da Igreja Reformada Holandesa. Não foi uma Bíblia produzida individualmente, foi uma instituição, a Igreja Reformada Holandesa, com financiamento da Companhia Holandesa das Índias Orientais, e é mais uma vez a questão do distanciamento em relação à Vulgata, característica de tradução protestante da Bíblia, afasta da Vulgata. Pelo Concílio de Trento, a tradução autorizada é a Vulgata, e o movimento protestante se afasta dessa tradição da Bíblia Latina. Outra questão espinhosa, tradução anticatólica. Terceiro ponto. Por que anticatólica? Desobediência ao índice dos livros proibidos e às diretrizes do Concílio de Trento. Pelo índice, a tradução dele era proibida. Por quê? Uma tradução feita sem autorização. Vou nem colocar que a Bíblia, seria muito simplista dizer, era proibido a Bíblia nesse período. É muito simplista. Mas a tradução dele era proibida, não autorizada e impressa sem autorização. Traço anticatólico. Contra as diretrizes do Concílio de Trento, ou seja, para traduzir uma Bíblia em língua portuguesa ou língua vulgar, precisaria da aprovação da Igreja. Não tem aprovação nenhuma da Igreja Católica, pelo contrário. Então é uma tradução anticatólica nesse sentido. É uma obra, a tradução dele é a serviço da controvérsia religiosa. Ele não é um tradutor polemista, ele é um polemista tradutor. Isso é a conclusão da tese, já uma das conclusões. Por quê? Isso aí você vê pelos escritos. Ele começou a traduzir, ele primeiro se tornou um anticatólico e depois começou a traduzir. Os que conhecem o tema podem saber disso. O início do trabalho de tradução começou com a leitura de um panfleto, Cipriano de Valera, um panfleto anticatólico, e ali começou a tradução dele. Do começo ao fim da vida, um anticatólico e um polemista. Então, desde o início da tradução, uma tradução voltada para o ataque às doutrinas da Igreja Católica. Vou colocar uma citação aqui, olha só, tanto que eu queria ler, não vai dar tempo. Mas agora eu estou terminando já, tá? Essa obra se chama Museu do Evangelho, é de um missionário franciscano católico, foi produzida na primeira década do século XVIII contra uma obra do João Ferreira de Almeida. Depois eu posso passar mais detalhes sobre essa obra aí. Ele escreveu contra o João Ferreira de Almeida, embora ele nem sabia quem era o autor desse escrito, João Ferreira de Almeida, mas foi contra ele. E aqui tem a posição da Igreja Romana em relação às traduções da Bíblia, a posição dele e a interpretação dele. Será que dá tempo de ler? Como é que está o meu tempo? Sim. Na verdade, são 3 citações
Dá? Então vamos ler só essa citação que é uma... Entendi. Para avançar, né? O Perplano quer debater. Ele quer falar. É só para a gente ler a forma como está o ambiente em relação a essa tradução, em relação à tradução da Bíblia. A Igreja Romana não proíbe a ninguém a Bíblia latina. O que proíbe são as Bíblias traduzidas nas línguas vulgares dos povos. E se essas traduções são feitas por gente fiel e douta, e se são aprovadas, não se pode dizer propriamente que as proíbe, só não permite para a gente ignorante que as leiam sem licença. Não porque não seja uma lição boa, mas dizemos, como o apóstolo São Pedro, que nestas lições há coisas difíceis por se entenderem, que os ignorantes e poucos filhos corrompem. Pois pela má inteligência das Escrituras saíram todas as heresias. Por isso, os pastores da igreja, que devem dar conta a Jesus Cristo das almas das suas ovelhas, considerando que muitos ignorantes danam os textos difíceis de inteligência para sua própria perdição, por remediar a este mal, julgaram conveniente proibir a lição da Escritura sem sua permissão, a fim de que, se alguém a quer ler, possam conhecer se é do número daqueles ignorantes dos quais fala São Pedro. Temos o exemplo em um bom médico. Sabendo este que o vinho é nocivo aos que têm febre contínua, o proíbe aos que têm tal doença. Os pastores da igreja fazem o mesmo, pois também são médicos das almas. Leram na epístola de São Pedro que os ignorantes corrompem as Escrituras para a própria perdição, não tendo bastante erudição para distinguir o verdadeiro sentido do falso. Por isso, proibiram a todos os que têm essa doença da ignorância de ler a Escritura Sagrada, e para conhecer aos que a têm, ordenaram que ninguém a possa ler sem a sua permissão. Que coisa há de mal nisso? Então essa é a posição desse missionário católico franciscano contra o escrito do João Ferreira de Almeida, que é o próximo que eu vou mostrar agora, que esse Diálogo Rústico e Pastoril, essa é uma obra do João Ferreira de Almeida, embora durante muito tempo não se soube disso. Eu vou ler um trechinho para vocês verem o espírito por trás da tradução do Almeida. Esse que eu acabei de ler é uma resposta a esse, o trecho de João Ferreira de Almeida. Na verdade, não é o receio que a Santa Madre Igreja tem de que, pela lição da Escritura Sagrada, o povo caia em erros ou tire dela mais dano do que proveito, a verdadeira razão que lhe move a proibir tal lição, mas somente o grande medo e ainda o maior receio que tem de que, pela tal lição, descubra os enganos, embustes e alusões com que em tantos agouros, erros, superstições, idolatrias e humanas tradições, tão embasbacado e de todo abismado traz. E que outro remédio não há para tirar o povo deste cruel cativeiro, miserável servidão e mortal cegueira, se não só, como Deus manda, lhe restituir a lição da Escritura Sagrada em língua vulgar. Pois não é a salutar a lição da Escritura Sagrada, senão só dela a ignorância, a mãe de todas as heresias e a origem de todos os erros. Essa é a razão por que Deus, nosso Senhor, tão encarecidamente nos manda a todos ler e reler, e a Santa Madre Igreja, tão cruel e desalmadamente a todos ler, nos proíbe. Deus, nosso Senhor, e todos os seus santos e fiéis servos, a todos nos mandam a ler e esquadrinhar, para que todos lendo-a nos salvemos. E a Santa Madre Igreja e todos os seus eclesiásticos, a todos esta divina lição nos proíbem, para nunca serem descobertos em seus enganos, embustes, solturas e carnalidades. A Bíblia, a tradução dele não era anticatólica, uma teologia dessa por trás. E você consegue analisar o que tinha por trás da Bíblia de João Ferreira de Almeida. A Bíblia anticatólica. Agora, para finalizar, uma outra conclusão preliminar, só por essa mesmo, a respeito do destinatário dessa tradução da Bíblia. Por muito tempo foi considerado que a Bíblia foi direcionada aos povos orientais de língua portuguesa. Esse foi sempre o tom da historiografia e da bibliografia sobre o assunto. Estou com uma tese e estou tentando comprovar isso pela documentação, e na verdade essa hipótese surgiu pela análise da documentação, e João Ferreira de Almeida idealizava uma tradução da Bíblia para a nação portuguesa.
conversando com Timóteo, né, a gente conclui isso. Nação portuguesa, não necessariamente o território português, onde a tradução deles dificilmente entraria, mas para os povos e para os nascidos portugueses, e não somente para os de língua portuguesa. Então, só para concluir, para ilustrar essa hipótese, que para mim já está comprovada, uma citação do próprio João Ferreira de Almeida, e depois dessa citação não falo mais nada, que é o prefácio a essa obra, que ele traduziu a partir do castelhano em língua portuguesa. E nesse prefácio ele coloca, ele exprime de maneira muito clara qual que é o objetivo dele, mais a tradução da Bíblia, e para mim aí está a chave para perceber que ele priorizava a nação portuguesa e secundarizava, não ignorava, secundarizava os demais falantes de língua portuguesa. Por exemplo, os orientais, pessoas que não eram portuguesas, mas que usavam a língua portuguesa nas Índias Orientais. Então, depois da citação, não falo mais nada e começa o debate. Então, essa citação que já é famosa, também inclusive surgiu um livro com um trecho cujo título é um trecho da citação, mas julguem comigo, vê se isso é uma tradução para a nação portuguesa ou não. Que seja possível que já não haja hoje, em toda a nossa Europa, a mínima nação que em sua própria língua tenha já impressa toda a Escritura Sagrada, e que só a portuguesa não tenha ainda na sua impresso nem um só Evangelho, e só ela, entre tantas, careça de um tamanho inefável, incompreensível e salutar bem. Que seja esta nação, em tudo o demais, uma das primeiras e principais, e no que sobretudo mais lhe importa, chegue a tanta miséria, que ela só venha a ser a última e ínfima, que todas as outras deem entrada e abram os olhos a esta divina luz, e que só esta tão pertinazmente lhe resista e se lhe oponha. Ora, não seja mais assim, meus caríssimos, generosos e em tudo primorosos irmãos em Cristo. E por entretanto vos podeis servir e ajudar da versão castelhana, uma das melhores que até o presente tenha saído à luz, até que, mediante o divino favor, acabe de alimpar e bem conferir com um texto original uma tradução do Novo Testamento que já vai por alguns anos tendo preparado. O mais presto que puder, pretendo fazer sair à luz. Como também, dando-me Deus, nosso Senhor, vida, tempo e saúde, com todas as minhas forças, ainda que bem poucas, que, enfim, quando os homens calam, faz Deus que as pedras falem, espero em poucos anos fazer o mesmo com o Velho Testamento, e dar-vos assim, em breve, toda a Escritura Sagrada em vossa própria língua, que é a maior dádiva e o mais precioso tesouro que nunca ninguém que eu saiba até o presente nos tenha dado. Para mim, essa é a chave para a compreensão do significado desse processo de tradução. Finaliza. Muito obrigado, então.